segue-me, e ele o seguiu. Então é o capítulo que justifica toda essa obra Segue-me, que é uma obra de psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. De novo, vocês conseguem essa obra via PDF disponível no Google. É só digitar o título e escrever PDF que você já tem acesso. Nós vamos estudar em cada culto no lar, todo domingo, de 9h45 às 10, os capítulos relativos a essa obra. Será o Bom Dia do Grupo Santo Agostinho, com reflexões sobre os capítulos, ok, pessoal? Então vamos começar? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos, com saúde e, portanto, em condições de promovermos o estudo que iremos promover hoje, a nossa reflexão da manhã de domingo, pedindo proteção à boa espiritualidade, à espiritualidade superior, afastando do nosso ambiente os espíritos inferiores que desejam nos atrapalhar, nos impedir de trazer as reflexões, pedindo a Deus que nos proteja e nos abençoe neste momento e sempre. Que assim seja. Pessoal, então vamos lá. O capítulo da obra é Segue-me, e ele o seguiu. Como eu disse a vocês, esse capítulo é o capítulo que justifica toda a obra Segue-me. E ele traz primeiro uma passagem de Marcos, capítulo 2, versículo 14. E ele diz assim: E passando, viu Levi, filho de Alfeu, e disse-lhe: Segue-me. E levantando-se, o seguiu. E Emmanuel, o trecho da obra de Emmanuel que eu quero destacar para vocês aqui, é quando ele diz assim: é interessante notar que, por todos os recantos onde Jesus deixou o sinal de sua passagem, houve sempre grande movimentação no que se refere ao ato de levantar e seguir. E essa é a nossa reflexão do dia. O que significa, gente, seguir Jesus? O que significa, em que constitui seguir Jesus? O que Emmanuel quis nos dizer com seguir Jesus? E por óbvio que nesses 15 minutos nós não temos a menor pretensão de esgotar o significado de seguir Jesus. Até porque são inúmeras as formas que nós podemos pensar do que isso significa. Mas eu fiz 4 perspectivas para vocês, para a gente poder refletir o que é isto, o que significa seguir Jesus. A primeira que a gente pode pensar é assim: será que seguir Jesus é nos limitarmos a adorá-lo e a defendê-lo contra os ataques que eventualmente podem ser em seu desfavor desferidos? Ou será que seguir Jesus é obedecê-lo? Porque, por óbvio, o Mestre Jesus, ele nunca teve compromisso com aqueles que construíram templos de ouro para ele, templos enormes. Então, seguir Jesus não poderia ser adorá-lo e defendê-lo. Seguir Jesus é obedecê-lo. Mas o que é isso, obedecer Jesus? É obedecer os seus ensinamentos. É ser leal aos seus ensinamentos. Mas quais são esses ensinamentos? É o amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Não fazendo contra o próximo aquilo que você não queira que faça contra você. Então a primeira perspectiva de seguir Jesus é obedecer. Mas não só isso. Obedecer e renunciando a você mesmo. Renunciando à satisfação dos nossos orgulhos, renunciando ao atendimento dos nossos desejos egoístas. Seguir Jesus é obedecer os seus ensinamentos e é nos renunciar a nós mesmos. Seguir Jesus é também permitir que os seus ensinamentos, que a sua moral habite em nós ricamente, como diz Emmanuel.
Permitir que seus ensinos habitem em nossos corações ricamente, nos orientando no nosso dia a dia, no nosso progresso, no nosso relacionamento com o outro, sempre nos lembrando ao exercício permanente da caridade. Seguir Jesus, pessoal, é nos fortalecermos, é fortalecer a nossa alma, é fortalecer o nosso espírito. Porque veja, o pão alimenta o corpo, mas quem alimenta o espírito é Deus. Seguir Jesus é nos sublimarmos, nos aproximarmos de Deus a partir do alimento de nossas almas, angariando elevados valores, elevados pensamentos, entesourando as virtudes decorrentes dessa moral cristã. Então, seguir Jesus é também nos fortalecer. Seguir Jesus significa também segui-lo não na palavra, não nos lábios, mas no coração, mas nas ações. Quantos são os cristãos que hoje praticam a lei do menor esforço, que acreditam que basta dizer que louvam Jesus Cristo, que o adoram, que acreditam nele, que basta dizer isso para encontrar a salvação, que basta dizer isso para entender que é segui-lo. Não, seguir Jesus é tê-lo no coração e nas ações, que nos lembra aquela parábola festim das bodas, onde sempre nos é lembrado que não basta ser convidado para bodas, não basta nos sentarmos à mesa, é preciso nos revestir da túnica nupcial. É preciso praticar o ensino pelo Espírito, praticar os valores morais que o Mestre Jesus nos ensinou. É efetivamente o exercício permanente da caridade. Isto é seguir Jesus. Então vamos de novo, pessoal, para vocês entenderem de uma forma didática o que nós podemos pensar deste seguir Jesus. É obedecer e renunciar a ti mesmo. Obedecer os ensinos que ele nos passou. Ser leal a estes ensinos. Realizá-los em nossas ações. E não somente tê-los em nossas palavras. É renunciar a nós mesmos, no sentido de pararmos de projetarmos o eu no outro, no sentido de não ficarmos permanentemente buscando a defesa do nosso orgulho e o atendimento dos nossos desejos egoístas. É voltar o olhar para o outro. Seguir Jesus é permitir que os seus ensinos, a sua moral, os seus valores habite dentro de nós ricamente. E que esses valores nos norteiem, nos instruam no nosso dia a dia, no nosso relacionamento com o outro, sempre nos lembrando do exercício permanente da caridade. Porque, pessoal, Jesus Cristo é o nosso modelo, é a nossa referência de homem, é a nossa humanidade real. E nós precisamos lembrar que nós estamos aqui para nos progredirmos uns aos outros, auxiliar no progresso um dos outros. E quando nós estamos ajudando este outro, quando nós estamos olhando para este outro, é o momento em que nós estamos seguindo Jesus. Seguir Jesus é nos fortalecermos no espírito, é nos fortalecermos na alma. O pão alimenta o corpo, mas são os ensinos das leis divinas que alimentam a alma. Seguir Jesus é nos sublimarmos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos em direção a Deus. E seguir Jesus não é adorá-lo, defendê-lo, criando grandes templos para ele, não.
Não é tê-lo nos lábios, é tê-lo no coração. É materializar os seus ensinos nas ações. E essas ações, obedecendo os dois pilares. Amai a Deus sobre todas as coisas e amai o próximo como a ti mesmo. Isto é que é seguir Jesus. De novo, pessoal, tendo sempre a cautela de que são vários os significados que nós podemos dar. Mas um é com certeza. Seguir Jesus é segui-lo nas ações e não nos lábios. É materializar o amor que temos a Deus e o amor que temos ao próximo em ações, no exercício da caridade. E foi assim que Emmanuel quis que nós entendêssemos o que é o segue-me, o comando segue-me. É ajudar o outro sempre. Mas o que significa esse ajudar o outro sempre, Sandro? Quem é este outro, o mais próximo? Porque no momento em que você ajuda aquele que está mais próximo, você tira o olhar para o próprio umbigo e volta esse olhar para o outro. Porque no momento em que você ajuda o mais próximo, você está materializando, obedecendo, sendo leal aos mandamentos de amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Por isso que a regra seguir Jesus é obedecer. E não obedecer Jesus enquanto adoração, mas obedecer os seus ensinos, a sua moral, sendo leal a ela. E no momento em que ajudamos o outro, olhamos para o outro, é renunciar a ti mesmo. Porque renunciamos ao nosso egoísmo, renunciamos ao nosso orgulho e olhamos para o outro. Este é o significado, então, pessoal, que o Espírito Emmanuel nos trouxe sobre este primeiro capítulo intitulado Segue-me, e ele o seguiu. Bem tranquilo, mas é um capítulo que norteia toda a obra. E de enorme responsabilidade fazer esse recorte sobre um comando, segue-me, que comporta os mais inúmeros significados. Eu queria muito agradecer a presença de todos vocês aqui. Realmente a gente fica nervoso, né, na primeira live. Agradeço muito o apoio de todos, vi todos vocês aí, muito obrigado, viu, gente? Nós já estamos chegando ao final da nossa reflexão, do nosso bom dia do Grupo Santo Agostinho, e aguardo vocês para o próximo capítulo, né, que é intitulado Sinal de Amor. E aguardo vocês também hoje à noite, que teremos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo a partir das 20h30 na nossa live. Tá bom, gente? Um bom dia, que Deus nos abençoe e lembrem-se sempre de, ao longo do dia, vocês digerirem essa lição, se debrucem sobre a lição, rendam graças à lição para que a lição renda a vocês as suas graças e continuamos sempre seguindo Jesus. Essa é a mensagem de hoje. Esse é o chamado dele para a gente hoje. Segue-me. Até mais, pessoal. Fiquem com Deus.